Estamos de volta ao programa Independente com o tema depressão. O Yuri Capelato está respondendo as nossas perguntas e se você tiver alguma, mande e-mail para a gente. Esteja aqui conosco participando desse momento, desse programa tão especial que eu estou aprendendo muito. Antes da gente começar o programa, eu estava conversando com o Yuri e ele falou uma coisa que assim, a gente não pode, não posso deixar passar esse programa sem que você escute também. Né? Eu te perguntei sobre a maconha, o Yuri estava dizendo que a maconha, as pessoas fazem uso durante muito tempo e isso também causa depressão. E aí eu falei para ele, mas quando eu falo isso, as respostas que me dão a maconha natural. E aí você me deu uma resposta, Yuri, que eu faço questão que você dê de novo. Eu acho que a gente tem que lembrar que não é tudo que é natural que faz bem. A gente tem aí plantas que são extremamente venenosas e que no mínimo contato que a gente tiver de comê-las podem levar até a morte. A gente tem animais que são venenosos, que se a gente tiver contato com um deles, eles podem nos matar. Então não é porque algo é natural que significa que faz bem. A gente tem que saber escolher do que é natural que faz bem ou não. Eu acho que a grande questão em relação à maconha ou até as outras drogas é exatamente isso. A gente tem muita coisa que vem das plantas. Remédios também vêm das plantas. Você manipula para poder liberar aquela substância que você quer. A maconha, a gente não tem um controle do quanto libera e o que mais preocupa a gente é, primeiro, a dependência psicológica que as pessoas usam porque elas precisam relaxar, ou seja, elas não estão sabendo conseguir se relaxar e ficar bem com a própria vida sem o uso da droga, e os efeitos colaterais que trazem, inclusive levando à depressão e a outros transtornos psiquiátricos. Então a gente tem que lembrar isso, nem tudo que é natural faz bem. E depois dessa tua explicação, se a gente for pensar de maneira preventiva, gente, é bem isso, né? O que está te causando esse mal-estar que você precisa da droga para ter o bem-estar, né? Exatamente. Como você pode entender a sua emoção? Porque eu acho interessante nas escolas, eles aprendem, as crianças se desenvolvem mentalmente, né? A escrita, mas assim, e a parte emocional da criança, a parte espiritual da criança, a social, o quanto isso é importante para formar o ser humano de maneira integral, para que ele não faça a escolha ruim, né? Não faça a escolha de uma droga, que ele acha que é natural, só que a dependência no final causa depressão, pode causar, né? Eu acho que essa é a questão, a gente tem que começar a trabalhar desde a infância, a questão de valores, do autocuidado e principalmente de aprender a lidar com as emoções. A gente não permite, por exemplo, que as crianças sofram. Se elas sofrem quando eu dou um limite, a gente briga e fala, para de chorar, você não pode reclamar. E é exatamente o contrário, pode reclamar, você tem direito de sofrer. As pessoas hoje não dão direito para as pessoas sofrerem. Então, uma criança, ela tem direito de sofrer se ela quis uma coisa e não pode ter. O limite se mantém. Desculpa, não pode ter. Mas ele tem direito de ficar chateado. Não pode bater, não pode agredir, mas ficar triste você pode. E a gente tenta compensar, não fica assim, você tem outros brinquedos, você tem outras coisas. E aí eu vou criando essa ideia na cabeça da criança de que eu sempre tenho que buscar algo para me fazer sentir bem. Quando chega na adolescência, que é uma fase extremamente angustiante, onde eu tenho muitas cobranças, muitas preocupações, eu tenho que ficar buscando coisas para me fazer sentir bem. E aí surge a droga, surge essa curiosidade da droga. E você vê que as curiosidades que os adolescentes têm são sempre por coisas que causam efeito psicotrópico. É o álcool, são as drogas. Por quê? Porque eles precisam anestesiar essa angústia que eles sentem, esse sofrimento que eles sentem e que a sociedade não acolhe. Na realidade, a curiosidade não é pelo sabor, né? É pelo efeito. É pelo efeito. É pelo efeito. É pelo efeito. Senão todo mundo bebia cerveja sem álcool. Exatamente. E as pessoas não querem cerveja sem álcool, eles querem ficar bêbados, eles querem parar de sofrer. Total sentido o que você falou. Tem mais uma pergunta pra gente. Vamos lá ver. Olá, meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber se os antidepressivos são apenas pílulas da felicidade. Bom, eu acho que essa é uma excelente pergunta porque é uma coisa que todo mundo costuma dizer por aí. E a gente tem que entender um pouco mais o funcionamento dos medicamentos. Tem pessoas que têm depressões, que a gente chama até de depressões endógenas, ou seja, eles não conseguem produzir no cérebro os neurotransmissores, que são substâncias químicas que a gente tem no cérebro, que faz a conexão dos neurônios. Eles não conseguem produzir os neurotransmissores que dão pra gente essa sensação de paz, de relaxamento, até de prazer e bem-estar. Então, os antidepressivos, grande parte deles trabalha como assim, você libera um pouco desses neurotransmissores e parte volta para o lugar que liberou, não permite que aconteça essa ligação de um neurônio com o outro. Então eles impedem que esses neurotransmissores que foram liberados voltem para o neurônio. Resumindo, o que isso faz com a gente? Faz com que ele possa ter a chance de ter essa sensação boa. Não é uma pílula da felicidade. Na verdade, ele diminui a sensação ruim que a pessoa já sente.
Só que causa depressão. Desculpa, causa dependência, essa pílula. Não. Se usada mal, pode causar uma dependência. Como todo droga, o medicamento é uma droga, por isso que a gente vai na drogaria para comprar remédios. Se você não tiver um controle de como se usa, pode causar dependência. Por isso que hoje todo mundo fala dos famosos remédios tarjas pretas. Porque é para ser assustador? Não. Porque remédios que não são tarja preta causam tanto efeito colateral quanto os tarja preta. Todo mundo não tem medo de usar antibiótico, e antibiótico é tão prejudicial quanto isso. Ele é importantíssimo quando você tem uma infecção. Mas se você toma antibiótico sem ter infecção, você está causando mal para o seu organismo, tanto quanto o antidepressivo. Então a gente tem que tirar de novo aquela coisa do preconceito. Eu não sei se essa minha dúvida é a mesma de quem está nos assistindo, mas as pessoas, os médicos receitam antidepressivo no momento de crise? Porque se causa dependência, se usar com frequência, ele vai usar só naquele momento. Não é se usar com frequência, é se você fizer um mau uso, não usar numa dose certa, pro caso certo de depressão, com o acompanhamento certo. Então, se você for para um médico, e a gente tem que lembrar que em todas as profissões existem bons e maus profissionais. Então, não estou falando aqui que todo médico faz muito bem. A gente tem muitos médicos bons. Vão ter médicos que vão receitar porque a pessoa chega, tô mal, tá bom, toma remédio? Tem, a gente sabe que tem. Mas grande parte dos médicos que são éticos, eles vão primeiro avaliar se a pessoa está mal, se ela realmente está depressiva, qual é o tipo de depressão que ela tem, porque tem vários tipos de depressão, e aí qual é o medicamento melhor para essa pessoa. Sendo que ele vai pedir exames de fígado, exames de rim, exames hepáticos, de sangue, para ter certeza que aquele remédio não vai causar o efeito colateral indesejado para a pessoa. E a gente tem a noção de, quando você dá um remédio, aonde ele vai ser absorvido no seu organismo, se é no esôfago, no estômago, no intestino, como que é essa absorção, quantos miligramas desse remédio está indo para o seu corpo. Então, tudo isso é controlado exatamente para eu saber, pelo tamanho da pessoa, pelo peso da pessoa, pelo tipo de depressão, como que eu posso dar esse remédio sem que isso cause uma dependência, tá? Sim. Tem a possibilidade, como qualquer coisa, mas você fazendo acompanhamento, você consegue controlar. E lembrando que depressão não se trata com remédio, se trata com remédio e psicoterapia. Como grande parte dos transtornos psiquiátricos, só a medicação vai causar dependência. Porque Era essa pergunta que eu queria a resposta. O que é o remédio? Tem outras coisas que tem que ser feito. Tem que, senão você não tem melhora. Porque o remédio é assim, é para ele atuar de curto a médio prazo. Por quê? Porque a pessoa está em tanto sofrimento, que se não tiver medicação naquele momento, nem ir para uma psicoterapia ele vai conseguir, nem buscar uma ajuda ele vai conseguir. Lembrando que depressão causa morte. A gente tem um alto índice de suicídio por causa da depressão e de outros fatores. Então a gente tem que lembrar que precisa ser tratado. Quando eu começo com o remédio, faz com que a pessoa suporte melhor esse mal-estar que ela tem dentro dela, essa falta de prazer, essa depressão profunda, atrapalha o sono, a pessoa tem sono o tempo todo, ela não consegue dormir, alimentação, ela come demais ou ela para de comer. Então você tem um efeito, perde trabalho, perde estudo, então você tem um efeito na vida toda da pessoa. O remédio ele vai ajudar nesse curto prazo. E na terapia, você vai trabalhar desde comportamentos a sentimentos, para que de médio a longo prazo, porque a terapia tem efeito de médio a longo prazo. É difícil em uma terapia, em 5 sessões você ajudar uma pessoa. É uma coisa que você ajuda de médio a longo prazo. E aí sim, você consegue, com a união do remédio e da psicoterapia, fazer a pessoa melhorar, porque daí ela vai diminuindo o uso do remédio, até uma hora que ela não precisa mais ficar bem. Então, é exatamente o que acontece com o dependente químico. Eu conheço vários casos de dependente químico que ele tem que tomar um antidepressivo para começar um tratamento da dependência química. Exatamente. Porque senão ele não consegue, né? A tristeza, a vontade de não levantar da cama é tão grande que ele não consegue. Ele só levanta para ir atrás da droga, né? Exatamente. Então nós somos tão complexos, né, Yuri? Não é algo pontual que resolve os problemas, né? E o médico, o acompanhamento médico, ele vai ajudar você a poder observar os efeitos colaterais. Então, se surgir algum efeito ou não, você vai levar para o médico. É um efeito que, não, surge na primeira, segunda semana, depois vai desaparecer, ele sabe, então ele vai falar, espera um pouco mais. Não, é um efeito que vai começar a piorar. A gente tem hoje uma gama de remédios. Cada organismo se adapta a um. Então, a gente tem aqueles de primeira escolha, aquele que é o ideal para aquilo. Se aquela pessoa específica não se adaptou, ele vai dar um ao outro, que também vai ser um antidepressivo, mas é formulado de uma forma diferente, que para aquela pessoa pode não dar aquele efeito e vai fazer ele ficar bem. Então existe um estudo muito grande no mundo inteiro sobre isso, para a gente poder ajudar. Mas é remédio e terapia. Só um ou só outro, muito difícil vai conseguir ajudar. Não funciona. Nós temos mais uma pergunta. Vamos assistir. Eu gostaria de saber
o que é depressão bipolar. Eu também. Bom, que na é verdade depressão? não é depressão bipolar. A gente tem a depressão, a gente fala que a depressão é unipolar porque a pessoa vive constantemente no estado depressivo. Inclusive se passa de 1 a 2, 1 ano em criança ou mais de 2 anos em adulto, a gente chama até de distimia, que é uma depressão crônica já, a pessoa vive muito tempo. O transtorno de humor bipolar é quando a pessoa altera entre fases de mania e fases depressivas. Então são pessoas que muitas vezes passam por uma depressão e de repente acontece esse ciclo, essa ciclagem, ou seja, ela muda e ela fica extremamente maníaca, então começa a comprar coisas compulsivamente ou se engaja numa coisa, não, porque agora eu vou ganhar só com isso, começa a fazer só aquilo o tempo todo. Alguns casos, não é obrigatório, mas alguns casos podem ter comportamentos sexuais inadequados, então começar a buscar, querer fazer sexo o tempo todo. Em outros casos, não. É questão de gasto de dinheiro. Então a pessoa cai numa mania e depois que passa, ela volta a se deprimir e fica quieta. E aí a gente tem tipos de transtorno de humor bipolar. Tem o tipo 1, tem o tipo 2, de acordo com essa ciclagem que a gente avalia e que também precisa de acompanhamento. Infelizmente, no caso do bipolar, você não tem uma cura. É um transtorno que às vezes a pessoa vai precisar de remédio para a vida toda e de terapia. Existem melhoras, a pessoa se adapta, casa, tem filhos, tranquilamente, mas precisa de um tratamento porque sem o tratamento o prejuízo que causa na vida da pessoa é muito grande. Aliás, isso é uma coisa muito importante de deixar bem fixado. Para você dar um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, aquele comportamento tem que causar prejuízo na vida da pessoa. Porque toda vez que a gente fala de um transtorno psiquiátrico, a gente fala de comportamentos que estão presentes em todos nós. A gente às vezes está meio desanimado, todo mundo fica. Às vezes a gente fica mais empolgado com uma coisa, todo mundo fica. Na psicologia, na psiquiatria, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de comportamentos que são extremos. E tudo que é extremo faz mal. A água, se eu ficar sem beber, eu vou ter problema, vou ficar desidratado. Mas se eu beber 3 litros de água num segundo de uma vez, eu vou vomitar, vou sobrecarregar meu organismo. A gente fala isso no transtorno psiquiátrico. A tristeza, excesso, faz mal. Não, o equilíbrio é tudo, né, Yuri? O equilíbrio é o que a gente precisa na vida para viver bem. Que delícia a entrevista contigo. Nossa, como é bom aprender com pessoa que tem tanta sabedoria, que estudou tanto. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E a você que nos assistiu, também muito obrigado por estar aqui conosco. Mande seu e-mail, mande a sua mensagem. Com muito prazer, a gente vai fazer uma pauta especialmente para você. Te espero até a semana que vem. Até lá!